Retomando então aqui o nosso estudo da Revista Espírita, vamos lá então, mês de janeiro de 1860. Nós vamos fazer hoje o estudo da seguinte forma. Tem um artigo longo sobre o magnetismo perante a academia, e depois temos um artigo longo também, o espírito de um lado, o corpo de outro, conversa com o espírito de uma pessoa viva. Para que o nosso estudo não fique maçante, então, eu vou fazer a metade do primeiro artigo, porque ele tem ali uma quebra, e é possível a gente fazer isso, e depois no outro também tem duas conversas. São 80 perguntas que Kardec apresenta, então nós teremos a primeira parte, né, da primeira conversa, e depois a gente termina na segunda conversa. Então a gente vai fazer metade para poder distribuir um pouquinho aqui do nosso estudo, né? Então, metade do artigo sobre o magnetismo e metade depois com essa conversa com o espírito de uma pessoa viva. Bom dia, André. Isso é importante, né, para a gente poder fazer com que o nosso estudo flua um pouco melhor, né, e a gente consiga desenvolver aqui os temas para o nosso aprendizado. Então vamos lá. Magnetismo perante a academia. Lembrando sempre, né, que quando nós falamos em magnetismo, da forma como ele era aplicado, aqui que Kardec vai relatar para nós não temos mais esse tipo de trabalho, né, atualmente, principalmente aqui no Brasil, mas de modo geral, esse tipo de trabalho já não se desenvolve dessa mesma forma. Dentro do meio espírita, nós trabalhamos com magnetismo através do passe. Então isso acaba sendo circunscrito dentro das instituições, naquele trabalho em conjunto com o plano espiritual. Mas nós veremos aqui nesse relato, nesse artigo de Kardec, a forma como ele se trabalhava, né? Principalmente porque nós veremos também a aplicação do magnetismo até mesmo dentro de hospitais, trabalhando como anestésico, por exemplo. Então nós veremos isso no decorrer aqui do artigo, especialmente na sua segunda parte. Então vamos lá. Magnetismo perante a academia. Isso significa que Kardec, então, analisa o magnetismo diante da instituição científica, a academia. Deixado à porta, o magnetismo entrou pela janela mediante um disfarce e um outro nome. Em vez de dizer sou magnetismo, o que provavelmente não lhe teria valido uma acolhida favorável, disse chamo-me hipnotismo, do grego hipnos, que significa sono. Graças a esse salvo-conduto, conseguiu entrar após 20 anos de paciência. Mas não perdeu por esperar, pois soube fazer-se introduzir por uma das maiores celebridades. Evitou cuidadosamente apresentar-se com o seu cortejo de passes, de sonambulismo, de visão à distância, de êxtases, que o teriam traído. Disse simplesmente, sois bons e humanos, vosso coração sangra ao ver sofrer os vossos doentes. Procurai um meio de suavizar a dor do paciente, cortado pelo vosso escalpelo, mas o que empregais às vezes é muito perigoso. Eu vos trago o mais simples e que, em todo caso, não tem inconvenientes. Estava bem seguro de ser ouvido, falado em nome da humanidade. E acrescentou Matreiro, sou da família, pois devo a vida a um dos vossos. Pensava, não sem alguma razão, que essa origem não o prejudicaria. Se vivêssemos ao tempo da brilhante e poética Grécia, diríamos, o magnetismo, filho da natureza e de um simples mortal, foi proscrito do Olimpo porque, ao fazer concorrência com Esculápio, feriu os interesses deste último, louvando-se de poder curar sem o seu concurso. A gente lembra que Esculápio, né, era ali a imagem da medicina que nós temos hoje, né? Errou muito tempo pela terra, ensinando aos homens a arte de curar por meios novos. Desvendou ao vulgo uma porção de maravilhas que até então tinham sido misteriosamente escondidas nos templos. Mas aqueles cujos segredos havia revelado, desmascarando-lhe a charlatanice, o perseguiram a pedradas, de tal sorte que foi, ao mesmo tempo, banido pelos deuses e maltratado pelos homens.
Nem por isso deixou de espalhar os seus benefícios, aliviando a humanidade, certo de que um dia a sua inocência seria reconhecida e que lhe fariam justiça. Teve um filho, cujo nascimento escondeu cuidadosamente, temeroso de lhe atrair perseguições. Ele o chamou hipnotismo. Este filho partilhou de seu exílio durante muito tempo, aproveitando-o para instruir-se. Quando o julgou suficientemente formado, disse-lhe: vai te apresentar ao Olimpo. Abstente de dizer que és meu filho. Teu nome e um disfarce facilitarão o teu acesso. Esculápio te apresentará. Como meu pai, Esculápio, vosso inimigo mais encarniçado, logo ele que vos proscreveu. Ele mesmo te estenderá a mão. Mas se me reconhecer, expulsar-me-á. Ora essa, se expulsar, virá junto a mim e continuaremos nossa obra beneficente entre os homens, à espera de melhores dias. Mas fica tranquilo, tenho muita esperança. Esculápio não é mau. Quer, antes de tudo, o progresso da ciência. Ao contrário, não seria digno de ser o deus da medicina. Aliás, talvez eu tenha cometido algumas faltas com ele, ofendido por me ver denegrir, e eu me exaltei e o ataquei sem consideração. Prodigalizei-lhe injúrias, ridicularizei-o, vilipendiei-o, chamei-o de ignorante. Ora, eis um meio deplorável de tratar os homens e os deuses, e seu amor próprio ferido irritou-se um instante contra mim. Não faças como eu, meu filho, sê mais prudente e, sobretudo, mais atencioso. Se os outros não o forem para contigo, o erro será deles, e a razão tua. Vai, filho meu, e lembra-te de que nada se obtém de alguém pela força. Assim falou o pai. O hipnotismo partiu timidamente para o Olimpo. Batia-lhe forte o coração quando se apresentou à soleira da porta sagrada. Mas, ó surpresa, o próprio Esculápio lhe estende a mão e o introduz. Eis, pois, o magnetismo no lugar. O que fará? Oh, não acrediteis na vitória definitiva. Ainda não nos encontramos sequer nos preliminares da paz. É uma primeira barreira derrubada. Eis tudo. Esse passo é importante, sem dúvida, mas não penseis que seus inimigos vão confessar-se vencidos. O próprio Esculápio, o grande Esculápio, que o reconheceu por seus traços de família, abraçou de tal forma sua defesa que serão capazes de enviá-lo ao hospício. Vão dizer que é qualquer coisa, mas que seguramente não é o magnetismo. Pois seja, não sofismamos com as palavras, será tudo o que quiserem. Mas quanto se espera, é um fato que terá consequências. Só um instantinho, pessoal, por favor, um minutinho só. Rapidamente. Pronto, voltando, pessoal, vamos lá. De onde eu parei aqui? Tá. Então ele coloca, né? Vão dizer-te que é qualquer coisa, mas que seguramente não é magnetismo. Pois seja, não sofismamos com as palavras. Será tudo o que quiserem. Mas enquanto se espera, é um fato que terá consequências. Ora, eis essas consequências. Inicialmente vão ocupar-se somente do ponto de vista anestésico, do grego anistesis, sensibilidade, e a privativo, ou seja, privação geral ou parcial da faculdade de sentir. E isso em razão da predominância das ideias materialistas, pois ainda há tanta gente que, sem dúvida por modéstia, teima em se reduzir ao papel que manivela, papel de manivela, de espeto que, ao parar de funcionar, é retirado ao ferro velho, sem deixar vestígios. Só para fazer um resumão aqui do que a gente está lendo, né, é que é uma forma poética de falar sobre o magnetismo perante a academia, né, ou seja, a análise das ciências. Então, o magnetismo ele acabou entrando no meio científico com o nome de hipnotismo. E isso era bastante valorizado na época. A gente via que na medicina era bastante
praticado entre os médicos, mas não como magnetismo. E aqui, como ele coloca para nós, que o magnetismo ele foi utilizado principalmente na condição de anestesia, nada mais do que isso. Porque se o magnetismo provocava aqueles fenômenos que eram considerados falsos, charlatanice e tudo mais, ele foi aplicado essencialmente na parte da anestesia. É o que a gente vai ver aqui então. Ele continua. Assim, vão examinar o fato de todas as maneiras, ainda que por mera curiosidade. Vão estudar a ação das diferentes substâncias para produzir o fenômeno da catalepsia. Depois, um belo dia, reconhecerão que basta pôr o dedo. Mas não é tudo. Observando o fenômeno da catalepsia, outros surgirão espontaneamente. Já foi notada a liberdade de pensamento durante a suspensão das faculdades orgânicas. Assim, o pensamento independe dos órgãos. Há, pois, no homem algo mais além da matéria. Ver-se-á a manifestação de faculdades estranhas. A vista adquirir uma amplitude insólita, transpondo os limites dos sentidos. Todas as percepções modificadas. Numa palavra, é um vasto campo para observação e não faltarão observadores. O santuário está aberto, e esperamos que dele jorre a luz, a menos que o celeste Areópago não deixe a honra a ninguém, senão a ele mesmo. Então, nesse resumão, bom dia, Sonja. Então, nesse resumão aqui que nós vimos inicialmente, ele apresenta para nós exatamente isso, né? A forma como a medicina tratava o magnetismo, porque a gente fala da medicina do século XIX, não da medicina do século XX ou do século XXI, onde nós tínhamos ali anestésicos, onde nós tínhamos ali medicamentos que eram bastante eficazes, antibióticos e tudo mais. Então, o magnetismo animal que surgiu ali no século XVIII, a partir de Mesmer, né, que trabalhou bastante isso, principalmente no campo da psiquiatria, ele começou a ser observado nos consultórios, nos hospitais, através de práticas tanto de médicos, que utilizavam essa técnica de uma forma complementar, como também utilizava, eram terapeutas holísticos, digamos assim, que utilizavam o magnetismo para outras finalidades, então outras finalidades terapêuticas. Né? Então, nós vimos ali que essa interação entre medicina e a prática do magnetismo era algo que era aceito por uns e era negado por outros. Por isso, então, Kardec apresenta essa ideia do magnetismo, não entrando naquilo que vai provocar aquele estado alterado de consciência, como no caso, por exemplo, a gente fala sobre o sonambulismo, sobre a dupla vista, o trabalho de passes propriamente para o caso de desobsessão. Era tratado efetivamente do corpo físico e algumas vezes tratado ali da parte psicológica também. Areópago, Dudu trouxe para nós aqui, qualquer tribunal ou assembleia que se aprecie pela retidão dos julgamentos. Né? Então, como é colocado para nós aqui, aquela análise racional, aquela análise objetiva, né, dessa parte. Vamos aqui seguir então, consegui aqui ler bastante coisa, dá para a gente aproveitar o resto do artigo. Nossos leitores haverão de apreciar bastante o notável artigo que o Sr. Victor Mounier, redator do Ami das Sciences, publicou sobre esse interessante assunto na revista científica Hebdomadária do Século, de 16 de dezembro de 59. Diz aqui o artigo para nós então. O magnetismo animal levado à academia pelo Sr. Broca, apresentado à ilustre associação pelo Sr. Vepot, experimentado pelos Srs. Folin, Vernouil, Feyre, Trousseau, Denosville, Nelaton, Azan, Robin, etc., todos cirurgiões dos hospitais, é a grande novidade do dia. Então nós vemos assim, né, todos esses cirurgiões levando o magnetismo para dentro dos hospitais e sendo analisado por esses pesquisadores, por esses cientistas. As descobertas, como os livros, têm seu destino. A que vamos tratar não é nova. Data de uns 20 anos, e nem a Inglaterra, onde nasceu, nem na Inglaterra, onde nasceu, nem na França, onde no momento não se ocupa de outra coisa, a publicidade lhe faltou.
Um médico escocês, Dr. Bride, a descobriu e lhe consagrou todo um livro. Aí colocou o nome dele aqui, né? A neurologia ou a racionalidade dos nervos, né? do sono nervoso, considerado na relação com o magnetismo animal. O Dr. Carpenter, célebre médico inglês, analisou cuidadosamente a descoberta do Dr. Bright no artigo Sleep, Sono, da Enciclopédia de Anatomia e Fisiologia. Um ilustre sábio francês, o Sr. Littré, reproduziu a análise do Dr. Carpenter na segunda edição do Manual de Fisiologia de Muller. Enfim, nós mesmos consagramos um de nossos folhetins da prece, isso em 52, ao hipnotismo. E o nome é o nome dado pelo Dr. Bright ao conjunto de dados de que se trata. A mais recente das publicações relativas a esse assunto data, pois, de 7 anos, e eis que no momento em que o julgavam esquecido, ele adquire uma imensa repercussão. Há no hipnotismo duas coisas: um conjunto de fenômenos nervosos e o processo por meio do qual são produzidos. Esse processo empregado outrora, salvo engano, pelo abade Faria, é de grande utilidade. Consiste em manter um objeto brilhante diante dos olhos da pessoa com a qual se experimenta, a pequena distância da base do nariz, de sorte que não possa olhá-lo senão envesgando os olhos para dentro. Ela deve fixar os olhos sobre ele. A princípio, as pupilas se contraem, depois se dilatam bastante e, em poucos instantes, produz-se o estado cataléptico. Levantando os membros do paciente, esses conservam a posição que lhe demos. Este é apenas um dos fenômenos produzidos, dos outros falaremos oportunamente. Então, aqui a gente lembra, quando nós estudamos sobre catalepsia e letargia, a letargia é aquele estado do corpo em que ele fica completamente flácido, né? A pessoa fica ali também, muitas vezes inconsciente, é o chamado sono da morte, né? Ou então é aquele estado de quase morte que é a catalepsia, onde nós temos a rigidez cadavérica, que pode ser parcial, no caso, por exemplo, do braço, em que a pessoa mantém o braço ali estendido, e ela não sente dor e ela não tem controle, ou pode ser do corpo todo, quando dá essa aparência de quase morte, como foi o caso que nós vimos ali também, de Dona Ivone, né? Então, continua para nós aqui. O Sr. Azan, professor substituto de clínica cirúrgica da Escola de Medicina de Bordeaux, tendo repetido com sucesso as experiências do Dr. Bright, trocou opiniões com o Dr. Broca, que pensava que as pessoas hipnotizadas também fossem insensíveis à dor das intervenções cirúrgicas. Ou seja, a pessoa passa por uma cirurgia e aquela dor pós-cirúrgica acabava sendo ali eliminada com a hipnose. A carta que acaba de dirigir à Academia de Ciências é o resumo de suas experiências a respeito. Antes de tudo, porém, devia assegurar-se da realidade do hipnotismo, e o conseguiu sem dificuldades. Visitando uma senhora de cerca de 40 anos, algo histérica e que se mantinha acamada por ligeira indisposição, o Dr. Broca fingia querer examinar os olhos da doente e lhe pedia que fixasse detidamente um pequeno frasco dourado que ele segurava a mais ou menos 15 centímetros de distância da base do nariz daquela senhora. Ao cabo de 3 minutos, os olhos tornaram-se um pouco vermelhos, os traços imóveis e as respostas lentas e difíceis, mas perfeitamente racionais. O Dr. Broca levantou o braço da enferma e esse se manteve na posição em que foi deixado. Submeteu os dedos a mais extremas situações e eles a conservaram. Beliscou a pele em vários lugares com certa força, mas a paciente nada parecia sentir. Catalepsia e insensibilidade. O Dr. Broca não levou adiante a experiência. Esta lhe havia ensinado o que queria saber. Uma fricção sobre os olhos, uma insuflação de ar frio na fronte trouxeram a doente ao estado normal. Não guardava a menor lembrança do que acabava de passar-se. Restava saber se a insensibilidade hipnótica
resistiria à prova das intervenções cirúrgicas. Entre os internos do Hospital Neckler, no serviço do Dr. Folland, achava-se uma pobre mulher de 24 anos, vitimada por extensa queimadura nas costas e nos 2 membros direitos e por um enorme abscesso, extremamente doloroso. Os menores movimentos lhe eram um suplício. Esgotada pelo sofrimento e, ademais, muito pusilânime, essa infeliz pensava com terror na operação que se fazia necessária. Foi nela que, de acordo com o Dr. Folland, o Dr. Broca resolveu completar a prova do hipnotismo. Colocaram-na sobre o leito em frente à janela, prevenindo-a de que iam fazê-la dormir. Ao cabo de 2 minutos, suas pupilas se dilatam. Levantado quase verticalmente acima do leito, seu braço esquerdo fica imóvel. Ao 4º minuto, suas respostas são lentas e quase penosas, mas perfeitamente sensatas. 5º minuto, o Dr. Folland espeta a pele do braço esquerdo e a doente nem sequer se mexe. Nova espetadela mais profunda, que produz sangramento, e a mesma impassibilidade. Erguem o braço direito, que fica no ar. Então as cobertas são levantadas e afastados os membros inferiores para pôr à mostra a sede do abscesso. A doente não esboça reação. E disse com tranquilidade que, sem dúvida, irão prejudicá-la. Ao ser aberto o abscesso, um fraco grito foi o único sinal de reação de sua parte, e durou menos de 1 segundo. Nem o menor tremor nos músculos da face ou dos membros, nem um só estremecimento dos braços, sempre elevados verticalmente acima do leito. Um pouco injetados, os olhos estavam largamente abertos. O rosto tinha a imobilidade de uma máscara. Levantado, o pé esquerdo mantém-se suspenso. Tiram o corpo brilhante, uma luneta, a catalepsia persiste. Pela 3ª vez picam o braço esquerdo, o sangue goteja e a operada nada sente. Há 13 minutos que o braço aguarda a posição que lhe foi dada. Enfim, uma fricção nos olhos, uma insuflação de ar fresco despertam a jovem senhora quase subitamente. Relaxados, os braços e a perna esquerda caem de repente na cama. Ela esfrega os olhos, adquire a consciência, nada se lembra e surpreende-se de que a tenham operado. A experiência havia durado 18 a 20 minutos. O período de anestesia, de 12 a 15. Tais são, em resumo, os fatos essenciais comunicados pelo Sr. Broca à Academia de Ciências. Já não são mais isolados. Grande número de cirurgiões de nossos hospitais teve a honra de os repetir e o fizeram com sucesso. O objetivo do Dr. Broca e de seus distintos colegas era e deveria ser cirúrgico. Esperemos tenha o hipnotismo como meio de provocar a insensibilidade todas as vantagens dos agentes anestésicos, sem deles guardar os inconvenientes. Mas a medicina não é de nossa alçada, e para não sair de suas atribuições, nossa revista não deve considerar o fato senão sob o ponto de vista fisiológico. Depois de haver reconhecido a veracidade do Dr. Bride sobre o ponto essencial, sem dúvida ter-se-á que verificar tudo que respeita a esse estado singular ao qual ele dá o nome de hipnotismo. Os fenômenos que lhe atribui podem ser classificados da seguinte maneira. Então a gente lembra aqui, né, que ele fala de hipnotismo, mais uma vez, como Kardec lembrou, que é, na verdade, um disfarce para o magnetismo, porque o magnetismo não era aceito pelas ciências, mas o hipnotismo era. E Kardec coloca aqui que era a mesma coisa, né? Ele próprio sendo um magnetizador. Então, quais são os destaques desse tipo de prática? Exaltação da sensibilidade. O olfato é levado a um grau de acuidade que, no mínimo, se iguala ao observado nos animais de menor faro. A audição torna-se igualmente muito penetrante.
o tato adquire, sobretudo em relação à temperatura, uma incrível delicadeza. Sentimentos sugeridos. Ponde o rosto, o corpo ou os membros do paciente na atitude que convém à expressão de um sentimento particular e logo o estado mental correspondente é despertado. Assim, colocando-se a mão do hipnotizado sobre sua cabeça, ele se endireita espontaneamente, inclinando para trás. Seu porte é do mais vivo orgulho. Se nesse momento se lhe curvar para frente a cabeça, fletindo levemente o corpo e os membros, o orgulho dará lugar à mais profunda humildade. Tão curioso aqui, né? Se você coloca, levanta a cabeça naquele ar altivo, naquele ar de orgulho, né? A personalidade também assume isso. Mas se você curvar a cabeça da pessoa para baixo, né? O pescoço para baixo, você curvar também o tronco para baixo, ela assume uma posição de humildade. É o que eles estão observando aqui. Afastando delicadamente os cantos da boca, como no riso, logo se produz uma tendência alegre. O mau humor entra em campo imediatamente quando se faz as sobrancelhas convergirem para baixo. Ideias provocadas. Levantai a mão do paciente acima da cabeça e fleti os dedos sobre a palma. Logo é suscitada a ideia de subir, de se balançar ou puxar uma corda. Se, ao contrário, forem os dedos fletidos, deixando o braço pendente, provoca-se a ideia de levantar um peso. Se os dedos forem fletidos e o braço levantado à frente, como para dar um soco, surge a ideia de lutar boxe. A cena se passa em Londres. Incremento da força muscular. Se se quiser suscitar uma força extraordinária num grupo de músculos, basta sugerir ao paciente a ideia da ação que reclama essa força e assegurar-lhe que o pode realizar com a maior facilidade caso queira. Diz o Dr. Carpenter: vimos um dos pacientes hipnotizados pelo Dr. Bride, notável pela pobreza de seu desenvolvimento muscular, levantar com o auxílio de um dedo mínimo um peso de 14 quilos e fazê-lo girar em volta da cabeça com uma única garantia de que o peso era tão leve como uma pluma. Limitamo-nos por hoje à indicação desse programa. Aos fatos, a palavra. As reflexões virão mais tarde. Então, isso aqui, o artigo que Kardec coloca, o magnetismo perante a academia. Bom dia, Elcio. Que aqui é a forma, né, que nós vimos as experiências que são feitas então, por cirurgiões para a anestesia, e aí então a academia começava a aceitar a hipnose. Né? E, na verdade, nos tempos de hoje, eu me lembro de ter visto uma reportagem que falava sobre dentistas nos Estados Unidos que usavam a hipnose para instigar ali a anestesia e faziam tratamento dentário. Mas isso era bastante questionado entre eles. Né? Bom dia, Flávio. Bastante questionável. Então, Kardec aqui fala do hipnotismo, mas também fala do magnetismo, tratando principalmente aqui da questão da sensibilidade nervosa. Né? Mas ainda tem ali a parte de alteração psíquica, que aí já é uma outra história, que para a medicina isso não interessa. Né? Apenas da parte mesmo no que toca o corpo físico. Muito bem, então consegui ler aqui todo o artigo, né? Então vamos em frente agora para o segundo, que é aqui o espírito de um lado, o corpo de outro. Conversa com o espírito de uma pessoa viva. Nosso distinto colega, o Sr. Conde de R.C., dirigiu-nos a seguinte carta datada de 23 de novembro último. Senhor Presidente, ouvi dizer que médicos entusiastas de sua arte e desejosos de contribuírem para o progresso da ciência, tornando-se úteis à humanidade, legaram por testamento seus corpos ao escalpelo das salas anatômicas. A experiência que assisti da evocação de uma pessoa viva, aí ele coloca aqui a sessão da sociedade no dia 14 de outubro de 1859, lembram, né, que nós estudamos, né, que era um membro da sociedade que tinha ficado doente, e ele então, né, pediu e autorizou que fosse feita a evocação para que ele então fizesse essa experiência. Ele estava com o corpo doente, mas o espírito poderia comparecer. Né? Então isso acabou sendo lido no artigo da revista e chamou a atenção desse leitor aqui.
Então, a experiência aqui assistida à evocação de uma pessoa viva não me pareceu muito instrutiva, por se tratar de uma coisa muito pessoal. Pôr em comunicação um pai vivo com a filha morta, né? Vocês se lembram aqui também, que na verdade era esse aqui o caso. Pensei que aquilo que os médicos fizeram pelo corpo, um membro da sociedade poderia fazer pela alma, ainda em vida, pondo-se à vossa disposição para um ensaio desse gênero. Talvez pudesseis, preparando as perguntas antecipadamente, que dessa vez nada teriam de pessoal, obter novas luzes sobre o fato do isolamento da alma e do corpo. Aproveitando de uma indisposição que me retém em casa, venho oferecer-me como paciente para estudo, se estiveres de acordo. Portanto, caso não haja contra-ordem, na próxima sexta-feira deitar-me-ei às 9 horas e penso que às 9h30 podereis chamar-me, etc. Então nós vimos esse relato aqui lá no boletim, que Kardec comentou, né, de duas experiências. De um que estava doente em casa, que é esse caso que nós vimos aqui, e também do pai que queria falar com a filha desencarnada. Então o pai adormecido, em desdobramento, a filha desencarnada, e os dois se comunicaram através de médiums na reunião da sociedade. Então essa experiência foi colocada, foi registrada no boletim. Mas o que é colocado aqui por esse senhor é que aquela conversa ela foi muito pessoal, falando de coisas da filha, coisas da família e tudo mais, né? Mas ele colocou o seguinte aqui, que ele se colocava à disposição, então, pelo fato de estar em casa ali em repouso, né, por causa dessa indisposição, que as perguntas poderiam ser feitas mais objetivamente sobre a questão da percepção do espírito, do desdobramento, né? Então, aqui acabaria realmente, né, pelo conteúdo das perguntas, que seriam feitas aqui, elaboradas antecipadamente, elas poderiam contribuir para esse aspecto científico da doutrina. Então diz aqui para nós agora, né? Agora Kardec colocando. Aproveitamos a oferta do Sr. Conde de R.C. com tanto mais interesse quanto, pondo-se à nossa disposição, pensamos que o seu espírito se prestaria a bom grado às nossas pesquisas. Por outro lado, sua instrução, a superioridade de sua inteligência, o que, abrindo parênteses, não o impede de ser excelente espírita, e a experiência que adquiriu em suas viagens em torno do mundo, como capitão da Marinha Imperial, faziam que esperássemos de sua parte uma apreciação mais justa de seu estado. De fato, não nos enganamos. Em consequência, tivemos com ele as duas conversas que se seguem, a primeira 25 de novembro e a segunda 2 de dezembro de 1859. Então aqui também um ponto interessante é que fazer uma experiência dessa, nós já vimos inclusive, né, Kardec trazendo para nós aqui alguns artigos sobre essas conversas familiares de além-túmulo, que se o espírito ele não tem ali um intelecto desenvolvido, tampouco um conhecimento espírita também que possa permitir que ele tenha ali uma percepção mais clara, o espírito vai falar sobre o que ele pensa, sobre o que ele está sentindo, sobre alguma ideia qualquer que é lançada, né? Mas se pega no caso aqui desse conde, que é ali um homem experimentado, né, em termos de viagens, um homem que tem um grande intelecto, né, que Kardec coloca aqui, um homem de instrução, superioridade na sua inteligência e também um conhecimento espírita, para esse caso a pesquisa seria muito mais produtiva. Então a gente lembra isso produtiva no sentido de investigação da parte científica da doutrina. Mas na parte moral, mesmo que se trate de um espírito que seja um obsessor, um espírito que não tenha grande conhecimento, só de entender o estado moral, a sua percepção sobre a sua realidade, sobre a sua história, o aprendizado já entra mais no campo da filosofia. Então, mesmo que o espírito apresente ali um entendimento, uma compreensão limitada, certamente tem grande proveito para o estudo na parte filosófica e na parte moral. Agora, aqui nesse caso, há necessidade de um conhecimento mais aprofundado para que as respostas sejam melhor aproveitadas no sentido de pesquisa científica de fato. Porque ele sabe do que ele está falando.
né? Seria mais ou menos assim, fazendo uma comparação, nós pegarmos alguém de uma outra religião, que tem ali uma inteligência média e tudo mais, ele vai falar mais ou menos aquilo que ele percebe, ele vai mostrar ali um certo deslumbramento, né, daquilo que ele está vivenciando, mas as perguntas não vão ser bem aproveitadas. Agora, você pega, por exemplo, alguém, no caso de um espírita, que tem ali um conhecimento mais aprofundado, que tem um entendimento maior do que é o desdobramento, do perispírito, da presença de outros espíritos, né, da expansão da sua inteligência, da ideia de reencarnação, as suas respostas serão mais objetivas. Então aí a gente vê a diferença. Até nesse ponto, quando se vai fazer uma pesquisa, a pergunta é quem participa dessa pesquisa? Que tipo de resultado ele pode aproveitar? Né? Para fazer aqui um paralelo, só para a gente lembrar naquelas situações que nós já conversamos, e Kardec também já mencionou sobre isso, se você quer saber, por exemplo, o que acontece, qual é a realidade num determinado país, você tem ali dois grupos, né, que a gente pode separar de pessoas que podem ser entrevistadas. Uma pessoa comum, um camponês, por exemplo, ou uma pessoa que tem ali uma inteligência mais desenvolvida e também uma presença muito mais ativa em órgãos governamentais, em núcleos da sociedade. Se você pergunta para um camponês, o que você acha do seu país? Ele vai dar a opinião dele a partir da sua perspectiva. Se você pergunta para alguém que participa de órgãos governamentais ou mesmo daquelas organizações da sociedade, ele vai dar uma visão muito mais ali técnica, uma visão muito mais profunda, pelo fato dele ter ali o conhecimento dos dados e dessas informações. É a mesma coisa que acontece dentro dessas pesquisas ditas aqui espíritas, né? Porque se você vai perguntar coisas, fazer perguntas a respeito de questões relacionadas ao espírito, essa pessoa tem que ter o conhecimento prévio. Então é aí que faz as duas diferenças que nós vemos aqui. Muito bem, a data então da primeira conversa, Sociedade, 25 de novembro de 1859, nós falamos aqui daquele Conde R que se encontrava doente em casa e foi evocado. Evocação. Estou aqui. Neste momento, tendes consciência do desejo que manifestastes de ser evocado? Perfeitamente. Em que lugar vos achais aqui? Entre vós e o médium. Vede-nos tão claramente como quando assistis pessoalmente às nossas sessões? Mais ou menos, embora um pouco velado. Ainda não durmo bem. Ou seja, né, ele não conseguiu ainda ter aquele sono profundo que permita que o espírito tenha uma liberdade maior para poder se concentrar nessa realidade. Então, como o corpo dele se encontra ainda nesse processo de aprofundamento do sono, né, chegando naquele sono REM que nós já estudamos, ele fica meio ligado nas condições ambientais onde ele está descansando e, ao mesmo tempo, o espírito buscando aprimorar a sua percepção sobre essa nova condição em que ele se encontra, que é o desdobramento. Então, quando o espírito atingir de fato aquele sono profundo, aí sim o espírito vai ter mais liberdade. Então é nessa fase intermediária que nós percebemos aqui o que ele coloca. Como tendes consciência de vossa individualidade aqui presente, ao passo que o vosso corpo está no leito? Nesse momento meu corpo não me é, senão, um acessório. Sou eu que estou aqui. Kardec coloca uma observação. Sou eu que estou aqui é uma resposta deveras notável. Para eles, o corpo não é a parte essencial de seu ser. Essa parte é o espírito que constitui o eu. O seu eu e o seu corpo são duas coisas distintas. Então vemos aqui que nessa resposta e nessa observação de Kardec, o entendimento da pessoa a respeito dessa realidade, da diferença entre corpo e espírito. Alguém, por exemplo, de uma outra religião ou que não tenha qualquer tipo de conhecimento sobre isso, certamente ele ficaria apavorado, se vendo em duas partes ao mesmo tempo. Ele diz, eu estou aqui, mas ao mesmo tempo eu estou lá. E aqui o que esse conde coloca, dizendo, eu estou aqui e o meu corpo está lá. Então ele conseguiu diferenciar claramente. Ou acontece, por exemplo, em espíritos que estão desencarnando, e nesse processo de desencarnação, quando ele se encontra ainda vinculado ao corpo físico, ele fica assustado, porque ele vê o corpo dele do lado e ele se vê aqui e ele não sabe o que está acontecendo.
Essa é a diferença que nós vemos de alguém que tem o mínimo de entendimento a respeito da realidade do espírito, da matéria, do perispírito, e alguém que não pensa nisso ou nunca estudou sobre isso e fica depois surpreso quando vê essa diferença. Questão número 6. Lembrando que são 80 perguntas nesse artigo, né? Estamos na 6ª. Podeis transportar-vos instantaneamente e à vontade daqui para a vossa casa e vice-versa? Sim. Então, esse instantaneamente é exatamente o que Kardec já tinha perguntado aos espíritos lá no Livro dos Espíritos e também lá na primeira edição da revista, em 1858, quando falava sobre sensações e percepções dos espíritos. Aliás, um artigo longo que fala sobre isso, né? E aí então fala sobre viajar, né, o espírito se deslocar com a velocidade do pensamento. Então esse transportar-vos instantaneamente e à vontade, ele diz que pode sim. E aí na 7ª, indo e vindo daqui para a vossa casa, tendes consciência do trajeto que fazeis? Vede os objetos que estão no caminho? Eu o poderia, mas negligencio fazê-lo. Não me interessam. Aqui é uma resposta bastante interessante, porque mostra o espírito focado no objetivo, que ele tem que sair de um ponto e chegar até outro ponto onde é o local de encontro que foi programado para fazer essa entrevista. Mas se nós pegarmos, por exemplo, um espírito que não tem esse conhecimento, ele vai então se deslocar de um ponto para outro e deslumbrado com o ambiente, com os objetos, pessoas, a paisagem do local, ele vai então percebendo tudo aquilo que se encontra à sua volta. Seria mais ou menos, né, fazendo uma comparação com aquilo que André Luiz relata nas suas obras, imaginando, por exemplo, que ele se encontra num ambiente e ele tem que atingir outro local. Ele está ali participando num centro espírita e ele tem que fazer o deslocamento para ir até a casa de alguém. Pelo fato dele estar ali já condicionado àquela tarefa, a importância do trabalho que ele vai desenvolvendo, ele então se desloca rapidamente porque percebe que o trabalho tem urgência. Mas no caso, se pega alguém que não tem essa experiência, como nós, por exemplo, né? Bom dia, André. Como nós, por exemplo, a nossa preocupação vai ser também prestar atenção em tudo que está acontecendo à nossa volta. A gente vai olhar as pessoas, a gente vai olhar os espíritos caminhando com as pessoas na rua, a gente vai tentar olhar a paisagem à nossa volta com essa percepção do espírito, porque é uma novidade. Né? Não é algo importante para nós. Seria mais ou menos também fazendo uma comparação. Aqui na minha cidade, em São Paulo, eu vou me deslocar de um local para o outro, eu simplesmente vou pegar ali o itinerário, vou pegar ali as vias que me interessam e ir direto. Mas para um turista, não. O turista ele vai olhar um prédio, ele vai olhar ali uma praça, ele vai olhar as pessoas, então ele fica prestando atenção no trajeto. É isso que Kardec coloca para ele aqui, que nesse caso, o espírito se deslocando rapidamente de um ponto a outro, ele poderia, né, observar os objetos, né, aquilo que existe no caminho, mas não interessa, ele negligencia fazê-lo porque o objetivo dele não é esse. Esse é um ponto importante também, que mostra sobre a maturidade do espírito, o conhecimento dele a respeito das questões espirituais. Diferente, novamente, sobre aquilo que diz respeito, né, a um espírito que não está acostumado com esse tipo de observação. Muito bem, vamos lá. Número 8. O estado em que vos encontrais é semelhante ao de um sonâmbulo? Não completamente. Meu corpo dorme, ou seja, está mais ou menos inerte. O sonâmbulo não dorme. Suas faculdades estão modificadas, mas não aniquiladas. Então, percebendo a diferença ali do que é o sonambulismo, que tem o estado alterado de consciência, então ele pode estar sentado, por exemplo, nesse estado de transe sonambúlico, ter ali as suas faculdades alteradas, mas não aniquiladas. Isso é aniquilado no sentido de estarem ali adormecidas, estarem apagadas. No caso do corpo, não. O corpo, por exemplo, quando ele dorme, ele não presta atenção, não tem a questão da audição, da visão, do olfato. Ele está completamente adormecido, então o espírito se desloca e é o espírito que presta atenção nesse momento.
No caso do sonambulismo, a sua consciência altera também as suas percepções, que estão todas ativas, apenas modificadas, mas estão todas ativas. Então, somente alguém com conhecimento poderia dar uma resposta técnica como essa, né? 9. O espírito evocado de uma pessoa viva poderia indicar remédios, como num sonâmbulo, se os conhecer, ou caso se ache em contato com o espírito que os conheça. Sim. Do contrário, não. Então, quer dizer, no caso ali de um espírito, porque como nós temos ali, né, os médiums sonambúlicos, ou mesmo as pessoas que experimentam o sonambulismo através de uma faculdade anímica, ele pode ali, através de uma percepção e também ali acessando a sua memória, ter ali um receituário, uma indicação de remédios para um determinado tratamento, ou receber as orientações, no caso ali de uma experiência mediúnica, receber orientações de um espírito, que vai dizer para ele, então, qual é a indicação que vai ser feita para um determinado tipo de tratamento. E aí, no caso de uma pessoa que se encontra adormecida e em desdobramento, o que coloca para nós aqui o Conde é que pode fazer a mesma coisa, ou o conhecimento dele, ou alguém que possa dizer para ele. Do contrário, se ele não souber ou ninguém dizer para ele, isso não vai acontecer. Então, da mesma forma que acontece com o sonâmbulo também. O Braz lembrou aqui, né, tem 3 áreas da mente nesse estado, né, alfa, beta e mega, né, então tá aí. O mapeamento do cérebro, né, da mente principalmente, né, não é nem do cérebro, é da mente mesmo que a gente vai encontrar, da mente, né. 10. A lembrança de vossa existência corporal está claramente presente em vossa memória? Sim, muito clara. Ou seja, né, quem você é, onde você vive, o que você faz, você sabe de tudo isso ou isso apagou da sua memória? Então ele tem aqui uma consciência, né, bem clara da sua realidade atual como espírito encarnado. Poderíeis citar algumas das vossas ocupações mais destacadas do dia? Poderia, mas não o farei e lamento ter proposto essa pergunta. Ele havia pedido que lhe dirigisse uma pergunta desse gênero como prova, né? Ou seja, já que você sabe que você é você mesmo, então fala de alguma coisa que você vivenciou no seu dia, onde você foi, com quem você esteve, né? Ou seja, ele percebeu que essa pergunta era bastante infantil, pela clareza, já que ele mesmo propôs essa pergunta, né? Pela clareza que ele tinha da sua realidade, das suas percepções nessa mesma condição. É como espírito que lamentais ter proposto esta questão? Como espírito. Por que o lamentais? Porque melhor compreendo quanto é justo que na maior parte dos casos seja proibido fazê-lo. Aqui ele coloca, então, perguntar ao espírito o que ele fez. Aqui é uma questão muito particular, né? Não deu para entender bem o que ele quis dizer nesse ponto. Por que seja proibido fazê-lo nessa condição de espírito? Mas enfim, vamos em frente. 14. Poderíeis descrever o vosso quarto de dormir? Certamente, e o porteiro também. Pois bem, descrevei então um deles. Eu disse que poderia, mas poder não é querer. Ou seja, né, bem rebelde, né, porque ele tem ali uma série de questões que poderiam ser aproveitadas, mas a clareza para ele é tão grande que seria uma bobagem ficar ali trazendo detalhes de coisas que são óbvias para ele, né, na condição de espírito. Qual a doença que vos retém em casa? A gota. Ou seja, né, aquela dorzinha na coluna. Pois é, exatamente, Andréa. Então, assim, quando eles elaboraram as respostas prévias, eles pensaram assim, em várias questões para mostrar a clareza de ideias, a prova de que ele tem consciência disso, e agora que ele se encontra em desdobramento, e ele vê isso com tanta clareza que ele acha que é uma infantilidade colocar esse tipo de pergunta. Mas, né, o fato dele negar isso tudo, e ele próprio ter essa consciência, já mostra ali que a experiência foi válida.
Então está ali com a gota atacada, né, dorzinho nas costas. Há um remédio para a gota? Se o conheceis, poderíeis indicá-lo, pois prestaríeis um grande serviço. Poderíeis, poderia, mas me guardarei de o fazer. O remédio seria pior que o mal. Pior ou não, quereis indicá-lo, mesmo que não venhais a servir-vos dele? Há vários, entre os quais o lírio verde. Que a gente lembra da medicina da época, né? Observação. Ao despertar, o Sr. Conde de R. reconheceu jamais ter ouvido falar do emprego dessa planta como específico antigotoso. Então aqui, detalhe, né? Então naquela época a gente lembra, né, que eram me esqueci o nome deles agora, os que preparavam remédios, né, não eram farmacêuticos, eram os boticários, né, que faziam isso, né, que preparavam ali os medicamentos. Então eles iam para a casa das pessoas com aquela maleta cheia de vidrinhos, né? A gente vê muito isso em filme filme de época, filme em série de época. Então o lírio verde aqui é um remédio interessante para a gota, né? Então hoje nós temos, né, anti-inflamatórios, né? Pois é, seria ali o pós-bruxo, né? Que primeiro era a bruxaria, depois virou a parte de medicina. Vamos lá então, número 19. Em vosso estado atual, veríeis um perigo que poderia correr um amigo e poderíeis vir em seu auxílio? Poderia. Inspirá-lo-ia, se ouvisse a minha inspiração, e ainda com mais proveito se fosse médium. Então, nessa condição em desdobramento, não apenas, né, porque a gente pensa que a assistência, muitas vezes, vem através dos desencarnados. E aqui mostra para nós que o espírito em desdobramento, tendo essa facilidade, essa lucidez na sua desencarnação, ele poderia observar. Isso mostra que muitas vezes, dentro de nossos lares, nós estamos trabalhando com os nossos familiares. E aí já abre para nós aqui um leque de ideias que pode acontecer, por exemplo, agressões entre familiares durante a noite, assistência, aconselhamento, indiferença, cada um fazendo a coisa que interessa ali, enquanto um vai ali para abrir a geladeira, o outro vai para fora de casa, ou então a família se reúne para discutir questões, os espíritos então influenciam. Então, essa dinâmica que existe entre os espíritos, sejam eles em desdobramento, sejam eles desencarnados, é muito maior, é muito maior do que a gente imagina, muito grande. Aqui nesse caso, Kardec coloca até aqui a proposta dele perceber um perigo e aconselhar então o amigo a evitar aquilo tudo. Isso poderia ser feito entre o encarnado e o outro desencarnado. Ou melhor, entre o outro em desdobramento e o outro ali em vigília, acordado. Então nós temos ali uma série de situações que o espírito tem liberdade de agir da mesma forma que ele o faria se tivesse acordado. Agora, o que a gente vai perceber aqui é o grau de facilidade que um espírito ou outro, que um indivíduo ou outro, tem para esse desdobramento. Porque, do contrário, a gente vê ali aqueles casos de leitura que a gente faz, que tem muitos espíritos que se desdobram, mas ficam sentados na beira da cama pensando na vida. Não fazem absolutamente nada, simplesmente porque eles, espiritualmente, não se prepararam ou não têm esse preparo para aproveitar esse momento de liberdade para ali se desenvolver. Simplesmente porque o desdobramento vem, muitas vezes, com uma facilidade que ele tem, né, da sua fisiologia, mas em termos de consciência não está devidamente desenvolvida para que ele possa aproveitar essa oportunidade para atividades. Então ele se desdobra, mas ele continua preso na sua realidade material, naquilo que ele vivencia no seu cotidiano. Né? Até mesmo ali com essa liberdade que ele tem, ele vai vivenciando experiências muito mais relativas à sua vida material do que como espírito que ele é. Então ele não é aquele espírito que vive duas vidas. Né? A vida de encarnado, cuidando ali dos seus compromissos e responsabilidades, e a vida de espírito, quando ele vai de fato viver ali a experiência do mundo espiritual. Há aqueles espíritos que estão
vivendo suas vidas materiais quando estão acordados, e como espíritos continuam preocupados com essas questões. Então esse que vai variar para nós ali do grau de liberdade que o espírito tem e de consciência que ele tem dessa realidade para aproveitar melhor essas experiências. Andréa colocou, né, posso estar errada, mas penso que é melhor ficar sentado. Só um instantinho. Do que fazer besteira. Não, a gente tem os dois lados, André. Você pode ter aquele que é melhor ficar sentado do que fazer besteira, e você tem aquele que fica sentado tendo condições de aproveitar melhor essa experiência. Então a gente tem 2 pontos que eu comentei com vocês. A facilidade que o espírito tem para se desdobrar e depois a forma como ele aproveita esse desdobramento. Então isso é muito variável. Né? Tem aquele espírito que tem ali vontade de fazer as coisas, mas não tem essa facilidade de desdobramento, e tem aquele que desdobra e que não faz. Ou seja, mas ao mesmo tempo tem aquele que se desdobra e faz, e tem aquele que não desdobra e nem faz. Então, nós temos ali as 4 situações. Né? O Brás colocou, um primo meu suicida veio em sonho me dizer que estava preocupado com o filho dele. Na semana seguinte ele veio falecer em acidente automobilístico. Né? É o que a gente vê bastante, né, Brás? Os desencarnados preocupados com os encarnados, e muitas vezes nós temos os próprios encarnados preocupados também, porque tiveram um desdobramento, tiveram ali uma clareza daquela realidade que envolve a vida cotidiana da família, por exemplo, e ele acorda com aquela sensação ruim. E aí acontece de fato alguma coisa negativa. Estamos até mesmo ali entrando também nos sonhos premonitórios, né, que vai ali trazendo para nós elementos que vão dando para o espírito o entendimento da sua realidade, dos perigos que vão envolvendo, e aí ele acorda com essa sensação negativa. Continuando, vamos lá. Número 20. Desde que o evocamos por vossa vontade, e que vos pondes à nossa disposição para estudos, tende a bondade de descrever o melhor possível o estado em que vos encontrais agora. Estou no estado mais feliz e mais satisfatório que se possa experimentar. Jamais tivesse um sonho, em que o calor do leito vos faz crer que sois levemente embalados no ar, ou na crista de ondas tépidas, sem nenhuma preocupação com os movimentos, nem consciência, nem a menor consciência dos membros pesados e incômodos a se moverem ou a se arrastarem, numa palavra, sem necessidades a satisfazer? Não sentindo o aguilhão da fome nem da sede? Encontro-me nesse estado junto a vós. E ainda não vos dei senão uma pequena ideia do que experimento. Né? Ou seja, no caso dele, ele se vê realmente como espírito, e a vida material, o corpo físico dele, não traz nenhuma preocupação. O que pode ser o contrário, né? O espírito acaba desencarnando e a preocupação dele toda está voltada para a sua vida. Suas preocupações, né? As suas necessidades materiais, fisiológicas. Né? Nesse caso aqui, ele consegue, de fato, dentro das possibilidades de espírito desdobrado, desfrutar dessa condição. 21. O estado atual de vosso corpo sofre alguma modificação fisiológica em razão da ausência do espírito? Aqui é interessante essa pergunta, porque se o espírito, em desdobramento, se desprende parcialmente do corpo, o corpo responde de alguma forma com sinais fisiológicos, pressão sanguínea, temperatura, a rigidez do corpo, alguma coisa acontece? De modo algum. Estou no estado a que chamais primeiro sono. Sono pesado e profundo que todos experimentamos e durante o qual nos afastamos do corpo. Então esse primeiro sono que ele coloca é esse estado REM que a gente falou então. Né? Observação. O sono, que não era completo no começo da evocação, estabeleceu-se pouco a pouco, em consequência do próprio desprendimento do espírito, que deixa o corpo no maior repouso. Então, como ele disse que se encontrava naquela fase intermediária entre acordar e estar em sono, né, porque ele dormia há pouco tempo, porque ele disse, né, 9 horas estarei ali, 9h30
já pode me evocar meia hora depois. Para muitos, meia hora cai como pedra, né? Para outros, meia hora é só o começo do sono. Então ele estava naquela fase intermediária e agora já percebeu que, como ele começou a se concentrar mais nessas questões das pesquisas e tudo mais, ele começou então a se desligar cada vez mais do ambiente onde ele se encontrava. Então a gente viu ali que o sono foi se aprofundando no decorrer da conversa, que inicialmente ela não estava ainda definida, né? Observação. Ali já vimos aqui, né? Tá. 22. Se em razão de um movimento brusco, vosso corpo é instantaneamente despertado, enquanto vosso espírito aqui está, o que aconteceria? O que é brusco para o homem é muito lento para o espírito, que sempre tem tempo de ser avisado. Então, avisado pelas percepções ali à volta, né? Então, é um estado bastante interessante, porque ao mesmo tempo que o espírito se encontra distante do corpo físico, ele continua ali conectado com o ambiente. Então, o espírito pode acordar num susto, pode acordar ali com um barulho. Então, é uma situação curiosa, né, que nós ainda não compreendemos, de você ver o espírito ligado no ambiente, mas ao mesmo tempo alerta com o que acontece à sua volta. 23. A felicidade que acabais de descrever e que desfrutai em vosso estado de liberdade tem alguma relação com as sensações agradáveis que por vezes se experimentam nos primeiros momentos da asfixia? Aqui ele coloca, né, dessa asfixia. Vamos ver aqui. O Sr. S., que involuntariamente teve a satisfação de as experimentar, vos dirige a pergunta. Então, essa sensação agradável nos primeiros momentos da asfixia, não deu para entender bem aqui que ele coloca. Mas, enfim, ele não está de todo errado. Na morte por asfixia, explicando melhor, há um instante análogo àquele de que ele fala. Mas somente o espírito perde a lucidez, enquanto aqui ela é consideravelmente aumentada. Então, o que ele coloca para nós aqui, nesse momento de morte, né, a gente já entra aqui num estado de perturbação. É muito diferente do que você vê um espírito que se desprende pelo desdobramento. Né, o desdobramento, o espírito continua ligado ao corpo físico e, portanto, não sofre esse desprendimento, né, com todo aquele processo de se desprender célula a célula, se destacar do corpo físico, né, passar por aquela fase, como André Luiz chamou, lá no Evolução em Dois Mundos, naquela fase do casulo. Não é o caso aqui, mas na morte sim já tem aquela separação. O Braço colocou, né, realmente o anjo da guarda dele estava vigiando seu corpo onde ele dormia, né? Vai entender, né, Braço? 24. Vosso espírito prende-se ainda por um laço qualquer do vosso corpo? Sim, e disso guardo perfeita consciência. A que podes comparar esse laço? A nada que conheçais, senão a uma luz fosforescente, para vos dar uma ideia, se o pudesseis ver, mas que para mim não produz nenhuma sensação. Então ele coloca aqui esse laço que o prende, né? Algo ligado a uma luz fosforescente. Aí então André Luiz fala sobre o cordão prateado, Kardec já falou também sobre um cordão luminoso que liga o perispírito, né, ao corpo físico. E aqui ele coloca então que esse laço não produz ali qualquer tipo de sensação. Né? Mas na verdade ele está ligado ao corpo físico, né? Então, portanto, qualquer tipo de sensação física pode incomodá-lo. 26. A luz vos afeta da mesma maneira? Tem a mesma tonalidade que vedes pelos olhos? Absolutamente. Porque os olhos me servem de alguma sorte, como janelas de meu cérebro. Percebeis o som tão distintamente? Mais ainda, já que percebo muitos outros que vos escapam. Então aqui a gente fala da percepção do corpo, né? No caso dos ouvidos, percebendo o som a partir daquela frequência audível para nós,
e como a gente já falou quando André Luiz trouxe para nós lá no Evolução em Dois Mundos, a respeito da formação dos nossos sentidos, né, dos nossos órgãos de sentidos, os nossos olhos, os nossos ouvidos, né, o nosso olfato, nós lembramos quando falamos sobre aquele arquivo mental que nós temos de sons. Então nós identificamos tudo aquilo que existe à nossa volta a partir de um arquivo mental que traz ali o som e a sua respectiva etiqueta, vamos dizer assim. Você ouve um barulho de carro e você sabe que é o carro, porque a sua mente registrou aquele som como sendo de um carro, ou de uma música que você conhece. Mas se por acaso nós chegarmos num ambiente em que traz ali um som desconhecido, aí então nós ficamos naquela dúvida, o que será, que som será esse? Isso porque o nosso arquivo não foi montado ainda. A mesma coisa acontece com o olfato, a mesma coisa acontece com a visão. Se aqui nesse caso, ele fala que ele tem uma percepção que vai muito além daquilo que o corpo físico pode perceber. Bom dia, embaixador. Porque ele não ouve apenas pelo ouvido, mas ele ouve também pela própria percepção do espírito, né, que não existe ali uma fonte para captar esses sons localizada, mas é em todo pelo espírito. Como transmitis o pensamento ao médium? Isso porque ele está se comunicando através de um médium, e aí então quando os espíritos falam, né, sobre que o médium é envolvido pelo fluido do espírito, e aí então o pensamento de um que passa através do fluido é absorvido pelo outro fluido até chegar ao médium e tudo mais. Mas aqui nesse caso ele pergunta para o próprio encarnado, como é que você está transmitindo o seu pensamento? Atuo sobre sua mão para lhe dar uma direção, que facilito por uma ação sobre o seu cérebro. Utilizai-vos das palavras do vocabulário que ele tem na cabeça, ou indicais as palavras que deve escrever. Uma coisa e outra, conforme a conveniência. Então nós já falamos por isso, né? Inclusive já tivemos até orientações que chegaram para nós falando sobre, né, essa facilidade que o espírito pode ou não encontrar no médium, a partir ali do seu conhecimento, do seu vocabulário, né, do vocabulário mais técnico a respeito de um determinado assunto. Então, vai ali variando de uma situação para outra. Mas ainda assim, nós vimos aqui uma explicação bastante superficial. Porque nesse caso nós não conseguimos aqui entender como é que a mente dele é capaz de sondar a mente do médium para encontrar ali as informações. Ele simplesmente coloca, no caso ele atua sobre a mão do médium através de uma ação sobre o cérebro dele. E aí então nós teríamos que aprofundar muito mais para entender tudo isso. Que muitas vezes nem o próprio espírito aqui nesse caso ele compreende, né? Ele sabe que ele pode fazer e faz, mas como isso acontece, já não sabemos. Que é a mesma coisa, né? Se nós pensarmos, por exemplo, né, eu escrevo alguma coisa, e aí então segurar o lápis, segurar a caneta e começar a escrever, você vai dizer, eu posso escrever e eu escrevo como eu quiser. Mas a pergunta é, como isso acontece? Aí você vai dizer, o cérebro controla. Controla como? Através de impulsos nervosos. Mas como isso acontece? Aí chega uma hora que você já não sabe mais responder, porque aí vai entrar numa questão técnica que geralmente nós não temos formação para isso, que não faz parte do nosso conhecimento, a não ser que seja alguém que experimente, que compreende a anatomia dos nervos, de que modo que as sinapses funcionam, quais são as substâncias que são ali mobilizadas para que esse impulso passe, etc, etc, etc. Né? É a mesma coisa da digestão também. Você sabe que você come, que você digere o alimento e você fica nutrido. Mas como acontece esse processo? Aí somente estudando mesmo, né, toda a parte do aparelho digestório e toda a parte da fisiologia da digestão. O Brás colocou, né, dizem que muitos espíritos ficam perto do médium, né, um bom tempo estudando ele. Né? E realmente acontece, né, Brás, quando existe ali aquele momento de aproximação e de afinidade entre os espíritos. Isso quando o médium apresenta ali uma certa dificuldade. Kardec desdobra essa questão 29 para 29.2.
Se tivesseis por médium alguém que desconhecesse a vossa língua e a dele vos fosse desconhecida, um chinês, por exemplo, como faríeis para ditar-lhe? Isso seria mais difícil, talvez impossível. Em todo caso, só seria possível com uma flexibilidade e uma docilidade muito rara de se encontrar. E aí, de fato, acontece isso, né? Porque a gente lembra que tudo depende também do grau de evolução do espírito e do médium. Isso porque ou você dita palavra por palavra, ou você lança pacotes de ideias. Quando existe uma facilidade, uma afinidade entre espírito e médium, ele lança aquele pacote de ideias e o próprio médium faz a interpretação e escreve no seu idioma. No caso de um espírito que não tem essa facilidade, ou o médium não tem facilidade, aí é aquela questão braçal de você escrever palavra por palavra, de você ditar aquilo que está sendo escrito. No caso de um outro idioma, por exemplo, através de um chinês, ele teria ali que desenhar, né, todos aqueles ideogramas, construir todas as ideias e tudo mais, né? Então, tem facilidade maior ou menor. No caso, por exemplo, que a gente pode encontrar em Joana conversando com o Divaldo, em Emmanuel conversando com o Chico, né? Ele simplesmente lança a ideia e o médium traduz. Não há necessidade de você trazer ali palavra por palavra, mesmo que seja através de uma mediunidade inconsciente. Isso porque, né, a gente lembra que o fato do médium se apresentar inconsciente no momento da comunicação não quer dizer que o espírita não esteja consciente. Então não é necessariamente algo mecânico, né? O Braz lembrou ali também de André Luiz, né, que ficou muito tempo junto com o Chico. E aqui nesse caso, né, a gente lembra que a conversa está se desenrolando através da psicografia, não da psicofonia. 30, para a gente finalizar. Um espírito cujo corpo estivesse morto experimentaria a mesma dificuldade para se comunicar por um médium completamente estranho à língua que ele falava em vida? Talvez menor, mas ela existiria sempre. Acabo de dizer que, conforme o caso, o espírito dá ao médium as suas expressões, ou toma as dele. Então aqui, deixa eu ver aqui, tá. Depois 31 aqui, deixa eu ver até onde vai, pra lá. Deixa eu só ver onde acaba essa questão aqui. Deixa eu ver. Está um pouco longe ainda, vai demorar para a gente finalizar. Vai até a 41. Mas estamos na 30. Então, paramos por aqui, meus amigos. Então, 30. Se o espírito tivesse desencarnado, ele também poderia encontrar um pouco mais de facilidade, mas aqui, da mesma forma, ele também teria essa resistência dependendo do médium em si, né? Então vai facilitar ou dificultar. Dudu colocou aqui, né, na semi-inconsciência, onde você ainda vê seu braço, né, escuta algo, o texto é passado via mente, como matéria escrita, né, ou ditado rapidamente. E o médium rapidamente escreve da forma como que ele se mostra a mim, né, sem choque anímico. Estranho, né? Pois no trabalho mediúnico tem o choque anímico. Aqui em casa não sinto isso, né? Talvez porque o trabalho feito no centro, Dudu, ele é muito mais diversificado do que aqui, né? Então, se por acaso nós pegamos aqui, por exemplo, em que as comunicações chegam afinizadas com as ideias que são desenvolvidas, né? E com a frequência que as comunicações chegam, isso acaba criando uma afinidade muito maior com os espíritos que se manifestam aqui. Já no caso do centro espírita, você lida com espíritos que trazem ali condições morais diferentes, trazem ali estados de equilíbrio, porque ali é o caso de assistência espiritual. Por isso esse choque anímico é mais comum, né? Então, no caso aqui é diferente. Então, a gente percebe até mesmo no tipo de trabalho que se desenvolve e nos tipos de espíritos que se manifestam essa facilidade ou essa dificuldade. Então, você trabalhar no centro espírita exige ali um amparo muito maior, uma assistência maior para você mesmo,
né? E também para a própria proteção do trabalho. Já no caso de uma comunicação com essa finalidade que nós temos, né, o cuidado, não que ele seja menor, mas ele é um cuidado diferente daquele que é trabalhado no centro espírita, onde eles são outros trabalhadores que vão ali para poder sustentar o trabalho, há a necessidade de uma sustentação maior, por isso a diferença, assim eu entendo. Né? Com a Angelina a mesma coisa, acredite que também é a mesma coisa. Né? O trabalho no centro espírita é diferente, a comunicação no centro espírita é diferente da comunicação que acontece durante os nossos estudos. Né? Deixa eu ver aqui. Depois que você lê, que eu vou escutar, né, sem estar mediunizado, claro. Né? Pois é, que a mensagem chega assim rapidamente, com facilidade, mas, né, durante o trabalho mediúnico no centro espírita, ele é de uma característica muito diferente, as energias são diferentes, né, é realmente ali uma situação muito mais, que requer ali um cuidado muito maior. Né? Exatamente, muita energia vibratória e também energias diferentes, principalmente no caso de assistência. A Andrea colocou, né, fiquei pensando, né, ele deve ser um espírito bem mais adiantado para poder ter essa facilidade e clareza de ser evocado encarnado. Né? Pois é, por ser trabalhador, por estar ali disponível e tudo mais. Né? Exatamente. Então, assim, por ter essa facilidade de conhecimento que ele tem, isso certamente já facilita a interação dele aqui com Kardec no trabalho. Né? André colocou, né, que aqui você está mais relaxado também. Né? Pois é, um propósito diferente. Né? Que isso é importante, a gente perceber que o trabalho mediúnico, ele não é um trabalho uniforme em todos os ambientes, em todas as situações. Porque quando se fala sobre um trabalho de assistência espiritual em casa, por exemplo, isso realmente não é recomendado. Porque o médium precisa de uma proteção, precisa de um suporte para que essa comunicação, para que essa assistência se desenvolva. Já diferente no caso que acontece num grupo de estudos apenas. Né? E essa proteção já é garantida pelos próprios orientadores do trabalho que filtram as comunicações, os espíritos que vão participar do trabalho. Né? Essa é a diferença que nós temos de uma situação para outra. O Braz lembrou, né, a velocidade em que o Dudu digita impressiona, né? Pois é. Muito bem. Então é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso estudo de hoje, nós paramos então aqui na questão número 30, e até mesmo interessante porque a 31 acaba sendo aqui de uma outra ideia